Gênesis capítulo 22º, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o versículo 3, apenas a parte A do texto. Gênesis capítulo de número 22, o 22º, apenas a parte A do versículo 3, será bastante para nos embasarmos nessa noite. Me acompanha, o Kiko está ali fora, está em algum lugar lá atrás, meu escudeiro fiel que me acompanha nessa noite, Deus abençoe também. Gênesis 22, a parte A do verso 3, quem encontrou diga amém. Amém. Só a parte A diz assim: levantou-se, pois, Abraão, de manhã, bem cedo. Na sua tradução, que eu estou vendo ali pelo vídeo, diz: levantou-se, pois, Abraão, de madrugada. Ambas as conotações e colocações verbais são sinônimas, querem dizer a mesma coisa. Ficamos apenas com a primeira parte. Levantou-se, pois, Abraão, de manhã, bem cedo. Assentado mesmo, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito é o teu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso, Senhor, te pedimos, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para de forma transcendente receber a tua voz dentro de nós. E já te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para a sua honra e glória. Amém. Existem perguntas, senhoras e senhores, que tangem a alma da humanidade como os dedos de um arpista. Perguntas, algumas dessas serão respondidas no decorrer da nossa peregrinação nesse mundo. Algumas dessas perguntas encontraremos resposta na filosofia, na ciência, na história, na religião, na experiência. Em contrapartida, algumas poucas perguntas irão nos perseguir e talvez estamos fadados a viver, nascer, viver e morrer sem obter a resposta para elas. Uma das perguntas tão difíceis de serem respondidas é a pergunta clássica que todos nós fazemos: para que Deus criou o mundo? Deus, na verdade, não precisava criar esse mundo. E para que Deus criou esse mundo? Se tudo estava tão bem e sabedor das coisas por causa da sua onisciência, será que Deus não sabia que as coisas iam dar quase todas erradas aqui nesse mundo? Então, senhoras e senhores, para quê? Por quê? Qual é o propósito da existência deste mundo? A religião, a história, a filosofia já se esforçaram demais. A ciência já se esforçou demais para tentar achar uma resposta convincente para esta pergunta tão difícil. Em contrapartida, este caipirinha aqui, que pensa de vez em quando, acha ter encontrado a resposta para que Deus tenha criado esse mundo. Em minha opinião rasa, eu imagino que este mundo nada mais é do que a morada do tempo. E o único lugar em todos os níveis de realidade que existe tempo é aqui. O Cronos é senhor deste mundo. O tempo é senhor deste mundo. E o que é o tempo? O tempo nada mais é do que a indicação de que tudo que está debaixo dele nunca dura para sempre. O único lugar onde Deus não existia era no tempo. Então Deus criou o mundo, fez morar no mundo o tempo, para o eterno se manifestar no tempo. Ou seja, o tempo é a indicação de que tudo que está no mundo tem prazo de validade. Nada que é para sempre. A única coisa que é para sempre no tempo é a incisiva e poderosa palavra de Deus, porque passa o céu e passa a terra, e ela não passa, ela permanece para sempre.
O que é o tempo para nós, senhoras e senhores? O tempo para nós é fracionado no relógio por aquilo que nós chamamos de centésimo, de milésimo, de segundo, de minuto, de hora, de dia. Nós fracionamos o tempo por semana, quinzena, mês, ano. Fracionamos também por década, fracionamos o tempo por centenário e por milênio. Nada mais do que isso, chegamos no limite. Todavia, Deus não fraciona o tempo da nossa maneira. Todavia, o tempo para Deus é dividido em duas partes maciças. Para Deus, o tempo tem a primeira parte chamada de dia, e a segunda parte é chamada de noite. Tempo para Deus é dia e noite, claridade e trevas. Todos comigo, 1, 2, 3. Veja a sabedoria do Eterno. Ele está dizendo que para aqueles que vivem no tempo, para os mortais, para os que têm prazo de validade, aprenda que viver aqui é viver num ciclo de claridade e trevas. Ainda não entenderam o que eu disse. Eu não estou lhe dizendo que quem vive no mundo terá sempre claridade. Eu estou dizendo que quem vive no mundo está fadado a viver na claridade em fase e nas trevas em fase. Quem está no tempo não viverá sempre se dando bem, ou não viverá sempre se dando mal. Nada, nem as fases desse mundo são para sempre, elas mudam. A indicação de que nada é para sempre é quando Ele cria. Primeiro dia, segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, que é o limite da criação. O sétimo é Deus, é a perfeição. Quando o 7 se manifesta, voltamos de novo para o primeiro dia. É assim que nós contamos o tempo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 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 e não tem um 8º dia. Ou seja, a nossa vida vai seguir num limite até Deus se manifestar no 7, porque quando Deus se manifesta, Ele muda a fase e começa um novo tempo na nossa história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deus se manifesta, vira a página, começa um novo tempo. Eu não estou pregando para as paredes, eu estou falando aqui que uma fase dura e difícil na vida de alguém que me ouve está com os dias contados, porque Deus vai se manifestar, vai virar a página e começar uma nova fase na sua vida. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, senhoras e senhores, uma nova fase está chegando, e a fase difícil está acabando para a claridade chegar para alguém que recebe, que está levantando a mão para receber. Basicamente, o tempo é marcado por Deus para nós, mortais, dia e noite. Veja, interessante que no mundo inteiro não é, preste atenção no que vou dizer, noite agora. Agora é noite no Brasil, e é o que no Japão? Eu não ouvi. Espera aí, calma. Agora é noite no Brasil, e é o que no Japão? Mas vai ser noite para sempre no Brasil? Daqui a pouco a noite, a fase será vencida. Ela tem prazo de validade. E a noite vai ter que dar lugar para o dia aqui. Não entendeu? Eu estou dizendo que agora é escuro aqui, claro lá. Daqui a pouco vai ser claro aqui e escuro lá. Por quê? Por que é claro noite aqui e dia lá, e daqui a pouco vai ser dia aqui e noite lá? Por um simples fato. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por um simples fato. Que se tem uma coisa que o mundo sabe fazer muito bem, é dar volta.
Deus fez o mundo para girar. Você não entendeu o que eu disse. Agora é noite aqui, mas daqui a pouco vai ser dia, porque o mundo está girando, e girando de um jeito que você nem está sentindo. Ainda não entendeu, vou me esforçar mais um pouquinho. Essa fase da sua vida vai acabar de um modo que você nem vai sentir. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando e movimentando e girando o mundo, aleluia, ao seu favor. Eu poderia ouvir um aleluia, um glória a Deus que exaltasse o nome do Senhor. Por isso que o mundo é semelhante a uma roda gigante. Quem está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. Quem está embaixo hoje pode estar em cima amanhã. Por quê? Porque o mundo dá volta. Diga todos comigo, o mundo. Todos juntos, 1, 2, 3. Alguém aqui já viu uma roldana? Uma moenda? Alguém sabe o que é isso? Aqui já é cidade grande, não é? Mas moenda é o quê? Moenda é uma ação mecânica com um propósito de transformação. A moenda nada mais é do que uma roldana maciça que é movida por um eixo central que, por sua vez, através de alguma tração mecânica, faz esse eixo virar e a roldana mover. Uma vez, qualquer coisa que é lançada na roldana, quando ela gira, é transformado pela ação dela. Difícil? Não, prático. Entendeu? Um exemplo. Está vendo uma laranja? Quem está vendo uma laranja? Pela fé, irmão. Você está vendo uma laranja amarelinha na minha mão? Ela é só uma laranja. Na verdade, o que é precioso nas coisas não é o que está fora, é o que está dentro. Você olha e vê a casca, mas o verdadeiro valor da laranja está dentro dela. O suco. Ninguém pega uma laranja para absorver dela outra coisa, se não seja o sumo dela, o suco dela. Ora, todavia, se você pegar uma laranja e deixar ela inerte em algum ambiente, ela vai apodrecer, e nem para suco ela vai servir. Porém, se você pegar a laranja, jogar na moenda, aleluia, quando algo girar a moenda, preste atenção no que prego, porque é a introdução da mensagem que eu vou pregar daqui a pouquinho. Quando a moenda gira, a tração que gira a moenda simplesmente transforma a laranja em algo mais precioso do que ela mesma, o suco. Porque a moenda vai esbagaçar a laranja, vai mudar, vai transformar a laranja. Cada vez que a moenda passar em cima da laranja, ainda que seja bagaço, dela será extraído o que é mais precioso, o suco. Acho que você não entendeu. Deixa eu me esforçar de novo, só mais uma vez, por favor, tenha paciência comigo. Hoje eu não estou sabendo me expressar. A Bíblia diz que os filisteus prenderam Sansão, descobriram o segredo de Sansão. Alguém poderia me ajudar? Qual é o segredo de Sansão? Rápido, me ajuda. Todos juntos, 1, 2, 3? Claro que não era o cabelo. Porque se cortasse a franjinha de Sansão, ele continuava com a força, pastora. O segredo de Sansão eram as suas 7 tranças. As 7 tranças na cabeça de Sansão representavam os 7 braços do candelabro, que derramava azeite constantemente sobre a cabeça dele. Uma vez que o segredo de Sansão é descoberto e é raspada a sua cabeça pelos filisteus, redobre sua atenção, não obstante raspar a cabeça de Sansão, os filisteus ainda furaram os olhos dele. E qual é agora o maior equívoco dos filisteus? O maior equívoco dos filisteus é não matar Sansão. Quando eles não matam Sansão, eles subestimam o Deus de Sansão. Quando você começar a fazer algo, por favor, faça bem feito e até o final. Porque se for para você fazer algo pela metade mal feito, aquilo que você está fazendo mal feito voltará para você mal feito também.
Ora, os filisteus poderiam ter assassinado Sansão e extirpado Sansão da história. Contrapartida, os filisteus furam os olhos, rapa a cabeça, tira o animal da moenda e, com o propósito de humilhar Sansão, eles amarram Sansão na moenda e botam Sansão para ser humilhado girando a moenda. Subestimaram o Deus de Sansão. Abra um parênteses rápido e breve para falar com alguém aqui, eu não sei quem, que Deus pode ter até permitido raspar a sua cabeça e tirar a sua honra. Deus pode até ter permitido furarem os seus olhos e te humilharem, mas o meu Senhor está lhe dizendo que tem uma coisa que Ele não permite, é que os seus inimigos menosprezem o Deus que você serve. E eu vou lhe dizer, recebe, porque o Espírito Santo está falando comigo. Algumas pessoas meneiam a cabeça para o Deus que você serve. Algumas pessoas blasfemam do Deus que você serve, dizendo: como pode o Deus dela deixar raspar a cabeça dela, ela perder essa honra? Como pode o Deus dele deixar os olhos dele ser furado como deixou? Então, tem algumas coisas na nossa vida que Deus permite, mas tem outras que Ele não permite. Uma delas, Deus não vai deixar se escarnecer, e Ele está lhe dizendo: eu vou realizar uma obra grande, porque as pessoas ao seu redor desprezaram a minha grandeza na sua vida. Então aguarda. Eu estou sentindo a presença dele, que dentro de 18 dias, diz o Senhor, eu vou virar o seu cativeiro, eu vou tirar você de baixo e vou botar você em cima e vou te honrar na presença deles todos. Porque quando eles menosprezam o Deus de Sansão, mandando Sansão girar a moenda, não sabiam ele que Sansão era um profeta, e aquela moenda era um ato profético. Não tem mais força, claro, mas quando ele gira a moenda, ele está lembrando que o mundo dá volta. Está sem força, né? Entrou se arrastando aqui, não foi? Rindo por fora e chorando por dentro, né? Entrou aqui dizendo que não tinha mais força, que a vontade que tinha era de desistir, não foi? O Senhor está lhe dizendo: recebe minha força e gira essa moeda mais um pouco, porque você não está sentindo, mas eu estou trabalhando. Você não está vendo, mas eu estou transformando. Então não desiste de girar essa moeda, que foi eu que permiti que você girasse ela. Sansão girava a moeda e sem perceber, porque quando o mundo dá volta a gente não percebe. Tem coisas que Deus faz que a gente não sente, a gente só percebe depois que Ele fez. A Bíblia diz que sem os filisteus perceberem e sem Sansão perceber, o cabelo dele voltou a crescer de novo, conforme ele girava a moeda. Ele ia girando a moeda e o cabelo dele ia crescendo. Ele ia girando a moeda e o cabelo dele ia crescendo. Levanta só uma mão quem acredita para receber o que eu vou lhe dizer. Você não pode parar de girar essa moeda, diz o Senhor, porque eu vou fazer o seu cabelo crescer de novo. E a glória da segunda vitória será muito maior do que a da primeira. A exaltação na segunda vez vai ser mais surpreendente do que da primeira. É só aqueles que acreditam e creem e recebem aqui pode levantar a mão, abrir a boca e dar um glória a Deus, exaltando. A obra que Deus fez com o crescimento pela segunda vez do cabelo de Sansão, de uma só vez, foi maior do que de toda a sua vida. Você crê no que eu estou pregando ou não? Quantos estão na iminência, esperando algo grande da parte de Deus aqui? Levante a mão. Então recebe, tá? Eu não sou andarilho não, viu? É fácil de você me achar. Eu não estou jogando palavras ao vento, não. Eu estou falando o que Deus está mandando eu dizer. Marca o tempo a partir de hoje, dentro de 18 dias, já está na reta final. Dentro de 18 dias, eu vou fazer uma obra grande que eu ainda não fiz em toda a sua vida. Eu vou fazer de uma só vez. Você achou que ia demorar mais tempo, mas eu vou fazer o seu cabelo crescer em 18 dias. Onde estão aqueles que entendem o que eu prego? Por quê? Porque o mundo gira, o mundo dá volta. O mundo é feito de fase. O salmista diz que a noite representa uma fase que ele classifica: fase de choro,
Ele diz: o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite. Mas não vai durar para sempre, porque não existe noite que dure para sempre. Ou seja, a noite é uma fase que Deus criou para a gente aprender. A fase negra nos ensina mais do que a fase clara. Ora, à noite, Jesus diz que não é período de trabalhar, é período de descansar. Ele diz: vamos trabalhar enquanto é dia, porque logo a noite vem. E quem age na noite? O ladrão. Não é muito o nosso caso aqui no Brasil, mas naturalmente os ladrões estão acordados à noite. Ninguém naturalmente trabalha de noite. E se trabalhar de noite, está trabalhando fora de um ciclo natural. Certamente, quem vive à noite estará só, porque a grande maioria vive de dia. Logo, entendemos que Deus criou a noite para a gente morrer. Deus não criou a noite para a gente viver. Está me achando louco? Organicamente falando, funcionamos 100% na claridade, porque Deus nos criou para viver na luz. Não entendeu ainda? Se apagar todas essas luzes, nós não enxergamos nada. Por quê? Porque fomos feitos para enxergar na luz. Os nossos olhos, que são engenharia do eterno, foi feito para captar luz. Onde existe luz, ele nos mostra a imagem. Em contrapartida, ninguém consegue enxergar nas trevas. Por quê? Porque não fomos feitos para viver de dia. Não fomos feitos para viver de noite, fomos feitos para viver de dia. Então, o que nos resta na noite? Morrer. Todo dia a gente morre e ressuscita. Não sabia? Quando você dorme, você morre. Quando você acorda, você ressuscita. Morre, ressuscita. Morre, ressuscita. Morre, ressuscita. Morre, ressuscita. Vai chegar um dia que você vai morrer. E quando você ressuscitar, nunca mais você vai dormir de novo, porque você vai estar com o corpo glorificado. E quem é eterno não dorme e nem tosqueneja. Bendito é o nome do Senhor. Por que eu chamo o sono de morte? Porque a Bíblia chama o sono de morte. No Apocalipse, ou nas cartas paulinas, várias vezes, e nos evangelhos, a morte é citada como um sono. Está assim escrito: ressuscitarão primeiro aqueles que dormem. Ora, quando alguém diz que Lázaro morreu, Jesus riu com o canto da boca e diz: ele não morreu, ele apenas dorme. Quando alguém corre ao encontro dele, diz: não precisa mais ir porque a menina morreu. Jesus diz: a menina não morreu, ela está dormindo, eu irei lá acordá-la. Se alguém aqui tem filho que precisa acordar de manhã, sabe do que eu estou falando. Chama baixinho para ver se ele acorda. Não acorda? Dá um grito para ver se ele acorda. Pode ser que não acorde também. Joga uma água gelada em cima para ver se não acorda. Dispara um alarme, faz um barulho para ver se não acorda. Acorda? Claro que acorda. Por quê? Porque esse sono que ele acorda não é eterno. Todavia, se alguém morre, você pode fazer barulho, soltar bomba, jogar água gelada, fazer o que quiser, que ele não acorda. Não acorda por quê? Porque para ele acordar, o som é codificado. Quem morre vai acordar com um som codificado, que a Bíblia chama de trombeta, mas que a mesma Bíblia chama de brado. O brado do anjo, a palavra anjo do termo hebraico malach, quer dizer mensageiro. Então, quem morreu, você pode jogar água, ligar despertador, soltar bomba do lado, ele não acorda, ele só vai acordar com um som, o brado do leão da tribo de Judá. Só este som é capaz de levantar quem dorme, quem está morto. Alguém me entendeu? Diga amém. Não entendeu ou entendeu? Logo, o que é o sono? Olhe para cá, eu vou lhe dizer o que é o sono. O sono, Tiago, nada mais é do que a desconexão da consciência do tempo.
Você sabe que é oração porque a sua consciência está ligada no tempo. Faz um teste. Quando você for dormir, veja que oração. Viu? Pega o reloginho e bota debaixo do travesseiro. Na hora que acordar, me diga que oração. Não sabe. Dormiu 18 horas e diz: nossa, dormi só 2. Dormiu 10 minutos e, dependendo da intensidade do sono, achou que dormiu 4 horas. Por quê? Porque o sono desconecta, é forte o que eu estou dizendo, a consciência do tempo. Aleluia. Portanto, ouça com atenção o que vou dizer. Quem morreu, não importa quanto tempo foi, não tem a noção do tempo. Vou lhe dar um exemplo. Um guerreiro da Idade Média, 1000 anos atrás, no meio de uma guerra, tomou uma flechada, caiu, foi sentindo sono, porque a morte é assim, a sonolência, pum, morreu, está morto. Se Jesus voltar agora e dar o brado, ele vai acordar, correndo da guerra, achando que está na guerra. Só que já passou 1000 anos. Ele perdeu a consciência do tempo. Porque quem parte daqui, do tempo, para cá não volta mais. Ele deixou de ser mortal para ser eterno. Deus é o único ser, aleluia, que existe nas duas condições, na eternidade e no tempo. Nós não. Para a gente ser eterno, a gente tem que sair daqui desse mundo do tempo. E enquanto nós estamos aqui no tempo, nós não conhecemos a eternidade. Aleluia. Por isso, crente bobo é que fica se gloriando dizendo que tem 40 anos de igreja. O que isso quer dizer para Deus? Para Deus 40 anos e 4 milhões de anos é a mesma coisa, Ele é eterno. Para Deus o que conta não é tempo de igreja, para Deus o que vale é a intensidade do encontro. Se você é intenso, para Deus é o que conta. Tem gente há 40 anos dentro de igreja que nunca teve uma experiência com Deus. E tem gente como os meninos que chegaram agora, que se converteram agora e já estão cheios do Espírito Santo, porque para Deus o que vale é a intensidade. Bendito é o nome do Senhor e não o tempo. Não vale o tempo. Portanto, o sono é um poder de desconectar a nossa consciência do tempo. Deus fez a noite para nos mostrar que somos eternos. Ele quer nos desprender do tempo. Entendeu, né, pastor? A noite é a fase perigosa. Existe uma fase da nossa vida de perigo. Eu vou lhe provar. Esse dia eu vendi um carro meu, carro de trabalho, fui trocar em outro. Quando puxou o extrato das multas, 5.490 de multa. Tudo eu que tomei. A maioria delas, pardal. Pardalzinho, não dói nada. E a maioria delas à noite. Ou seja, se fosse de dia eu não tomava, porque eu estava vendo a armadilha. Mas de noite as armadilhas se escondem. Vou dizer de novo, na fase difícil, estamos mais vulneráveis às armadilhas. E como vamos nos defender das armadilhas? Não acelerando tanto. Entendeu? Não tenha pressa no período da noite. Seja mais prudente no período da noite. Senão a armadilha te pega. A noite é a fase das lágrimas, da tristeza, do abandono, da solidão. É a fase da morte. Mas nenhuma noite dura para sempre. Todo mundo tem que passar por uma noite antes que chegue o dia. Diga para quem está perto de você, se prepara, porque o seu dia vai chegar. Você acredita nisso? Mais ou menos? Mais ou menos? Eu vou lhe falar sobre a última noite de Jesus, e daqui a pouco eu entro na mensagem. A Bíblia diz que a última noite de Jesus é dividida em duas partes. Metade da noite ele passa na ceia, com 12 discípulos. A outra metade ele vai
para uma montanha chamada Oliveiras. É só sair de Jerusalém, atravessar o Cédron e já tem a montanha das Oliveiras. Nesta ocasião, apenas 11 dos 12 está presente. Quem me entende, diga amém. A montanha chama Oliveiras por um simples fato, porque a montanha é toda plantada com oliveiras milenares. Oliveira é uma árvore que produz um fruto, a azeitona. A Bíblia diz que Jesus sai na primeira parte da noite para ir para essa montanha das oliveiras. É noite e é alta madrugada. O que Jesus vai fazer? Vai orar, vai buscar a Deus. A Bíblia diz que não demora muito e 10 dos 11 dormem. Por que eles dormem? Eles dormem porque a noite foi feita para dormir. Só tem um no meio dos 11 que também quer dormir, começa a pescar. Jesus vai e acorda ele e diz: o negócio é o seguinte, os 10 ali podem dormir, mas você não pode. Ele diz: por que não, Jesus? Sabe por quê? Porque lá na ceia você se levantou e disse: Jesus, eu estou contigo até o final. Esses crentes aqui é tudo mole, eu sou firme, eu vou com você até o final. E agora os 10 dormem. Quando ele quer dormir também, Jesus diz: você não pode dormir, porque todo aquele que promete para mim tem que cumprir. Vou dizer de novo: não promete coisa que você não vai cumprir, porque se prometer, Jesus te cutuca e vai ficar no seu pé até você cumprir. Que silêncio. Pedro quer dormir. Não, Jesus, eu estou contigo. Que é isso? Aleluia, glória. Olha eu aqui, mestre, fogo puro. E quando Jesus está bom, fogo puro, vamos orar. Quando ele vai orar, Pedro começa: aleluia. Que a natureza é caída, não resiste. Esse dia eu fui na vigília. Já ouviu falar em vigília? Já? Amém. Não conheço vocês também, né? Fui na vigília. De repente chegou um negrão lá. Não tem nada contra negrão, tá? Mas é porque ele tinha um peito de pombo muito alto. Aleluia, glória a Deus. E você conhece o hipócrita só do jeito dele falar, né? Quando ele chegou, eu vi que era muita santidade, irmão. Tinha uma nuvem branca ao redor dele, uma série de anjos o escoltando para entrar no culto. Eu pensei: eu não vou nem dar a mão para esse homem, porque já pensou, eu dou a mão para esse homem, ele diz: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu não vou nem me direcionar para ele, Tiago. Eu fiquei pensando, vou até ficar quieto, mas eu, bobo, né? Fiquei olhando. Tem um ditado italiano popular que diz: il male di avvoltoio è pensare che giaguaro è morto. Ou seja, o mal do urubu é achar que a onça está morta. É assim que traduz o texto. O mal do urubu é achar que a onça está morta. E eu, né, onça boba, vi ele chegando, fiquei quietinho. Tem uma coisa que eu faço muito bem, é cara de besta. E vi ele chegando, e olhei, fiquei olhando, ele chegou assim, sentou não, ajoelhou no primeiro banco, abriu a Bíblia e começou a orar, antes que todo mundo. Ele botou a cara na Bíblia e começou a orar, pastora. E passou a oração e ele continuou orando. Começou o louvor, acabou o louvor e ele orando. E a onça de olho do urubu. Acabou o louvor, o primeiro pregador pregou e ele orando. É muita espiritualidade, meu Deus. Já fazia 3 horas que ele estava orando. Daqui a pouco acabou, começou outro louvor, tirou oferta. O outro pregador pregou. E ele de joelho orando. Acabou a vigília, os crentes foram para a cantina. Demora, hein? Mas para a cantina demora. E ele orando, de joelho. Rapaz, eu tenho até medo de tocar nesse homem, manifestar alguma coisa ruim em mim. Eu não vou não, vou ficar aqui longe dele. Porque era mais santo que Jesus. Irmão, acabou a cantina, os crentes foram tudo embora, o dia raiou, o diácono ia fechar a igreja, alguém disse: fulano está orando. Quando o diácono encostou nele, ele caiu com as pernas abertas, com a cara toda babada,
com a Bíblia toda molhada, passou o culto inteiro dormindo. E a gente achando que ele estava orando. Então, meu amigo, é melhor você não arriscar, para não babar em cima da Bíblia. Diga para Deus que você gosta de dormir de noite. Quem me entende, diga amém. Pedro cochila, Jesus cutuca. Pedro acorda e diz: fica tranquilo, estamos juntos. Jesus vira as costas e ele cochila de novo. Jesus cutucou Pedro algumas poucas vezes. Quando Jesus percebeu que não tinha jeito, olha a última proposta: estou vendo que você não aguenta a noite inteira, então tenta pelo menos 1 hora, porque ele conhece os nossos limites. Quando ele diz tenta 1 hora, Pedro diz 1 hora, é mole, é tudo comigo, Jesus, fica tranquilo que 1 hora aguenta. Não deu 20 minutos, estava babando. Sabe o que Jesus faz? Abriu mão, abandonou. Na distância de um tiro de pedra, Jesus saiu da presença de Pedro e foi para o outro lado da montanha, um jardim chamado Getsemane. Sabe quem é que veio no Getsemane? Alguém que não dorme nem tosqueneja. Um anjo de Deus desceu para fazer o que Pedro não fazia. Eu vou dizer de novo, para quem não entendeu, eu vou falar bem rápido para você não se sentir ferido. Mas quando você promete para Jesus e não cumpre, ele cutuca, ele insiste. Não cumpre, 1 hora ele sai de perto e vai para o outro lado. Entendeu? Um anjo desce e o consola no jardim. Como é o nome do jardim? Getsemane. Língua hebraica quer dizer o lugar da prensa. Por quê? Simples. Naquele jardim onde Jesus vai orar e soa gotas de sangue, presta atenção no que eu vou dizer, existia uma moenda ali. E a moenda existia para quê? Para pegar as azeitonas e transformar elas em algo mais precioso do que elas mesmas. Vou dizer de novo, alguém já viu uma azeitona? Para que serve a azeitona? Serve para pôr na pizza, na salada, no lanche, ou para que a azeitona manifeste algo mais precioso do que ela, o que está dentro dela, o azeite. Só que o azeite só sai da azeitona se ela for prensada na moenda. Tem crente que nasceu para ser azeitona de pizza. Mas tem crente que nasceu para derramar o Espírito Santo de Deus. Não é um lugar, não é 2, são vários. Que eu chego, alguém encosta e me diz: pastor, me dá um pouco dessa unção. E eu fico pensando, fácil demais, né? É fácil, se a pessoa se é fácil assim, dar um pouco dessa unção. Primeiro que eu não posso dar aquilo que não é meu, né? Só estou administrando. E segundo, unção é resultado de prensa. Se não passa no processo da moenda, não tem óleo. E quanto mais esmaga, e quanto mais pisa, e quanto mais aperta, e quanto mais machuca, melhor é o azeite que sai da azeitona. Todo mundo diz, eu quero unção, mas não quer ir para a moenda? Não tem unção. Unção é só para quem tem disposição, aleluia, de encarar a moenda e ser transformado por ela. Deus está apertando pessoas aqui, Deus está ajustando pessoas aqui, Deus está espremendo pessoas aqui. Algumas coisas estão acontecendo em ação de Deus. Cada vez que Deus aperta, mói, permite, Ele está transformando você de uma mera azeitona em alguém cheio de unção e de poder de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. No Getsemane, Jesus é prensado. Todo mundo só prega um Jesus divino. Até que hora, pastor? Que é isso? O que isso quer dizer? Tá bom? Fora do tempo. Olhe para cá. Onde eu estava mesmo? Não, obrigado, quase é isso. Mas na verdade, Jesus foi para ali para ser prensado. Todo mundo prega, obrigado, um Jesus divino. E ninguém consegue pregar o Jesus humano.
E o que interessa para nós é o Jesus humano. Porque essa oração do Getsemane é a mais humana de todas. Olha só ele dizendo: Senhor, o Espírito, a essência, o azeite de dentro, está pronto, mas a casca de fora é fraca. Olha a oração, olha para cá. Olha o que Jesus fala para Deus: por isso eu te peço, se possível, passa de mim o cálice. Ele não está bebendo nada, tá? É uma parábola. Ele está pedindo para Deus não crucificar ele agora, para dar um tempo e crucificar depois, porque ele está sentindo a pressão da moenda. Esse Jesus humano é o que a gente tem que adorar. Sabe por quê? Porque antes de Jesus vir aqui nesse mundo, Deus não entendia o ser humano. A gente virava para Deus e dizia: Deus, eu estou com medo. E Deus no céu dizia: o que será que é medo, hein? Eu não sei o que é isso, que alguém pode me explicar? E anjo também não sabe o que é medo. Aí o ser humano orava e dizia assim: Deus, eu estou chorando. E Deus falava: choro? Aqui em cima não tem choro, aqui em cima não tem lá. O que é isso que ele está pedindo? Eu não estou entendendo. A gente dizia: Deus, eu estou com fome. Deus não entendia nada do que a gente orava. Então Jesus deve ter dito para Deus: vou fazer o seguinte, eu vou me transformar num deles, vou passar o que eles passam, para a gente entender melhor o que é ser humano. Aí hoje você diz assim: Deus, eu estou com medo. Deus também continua sem entender o que é medo, mas Jesus explica. Deus, eu estou chorando. Deus não sabe o que é lágrima, mas Jesus diz: eu sei o que é isso aí, porque eu já chorei. Ele explica essa missão gloriosa do Messias. Para isso foi que ele se fez carne, para viver a miséria existencial no tempo. Eu estou falando de alguém eterno que virou gente, que veio do tempo. Você perdeu a chance de ter dado um glória a Deus, exaltado o nome dele. Ora, a noite é a fase da moenda. Deus está tratando algumas pessoas que são atingidas pela minha voz aqui nessa noite. E geralmente é só. Você se lembra do texto que nós lemos? Levantou-se, pois, Abraão de manhã, bem cedo. Por quê? Porque ninguém dorme de pé. A gente só dorme prostrado. Ou seja, a gente pode se prostrar, a gente pode tropeçar e enfiar a cara no chão, pode, porque ninguém dorme de pé. Todavia, ninguém vai ficar prostrado para sempre. É o que a Bíblia diz, que o justo não permanecerá prostrado para sempre, que o Senhor o levantará. Então, se alguém dorme, dorme deitado, mas não fica deitado para sempre. Quando o dia nasce, nasce a nova fase. E na nova fase, muda a postura, deixa de estar prostrada para se levantar. A Bíblia diz, e olha só, a Bíblia narra a experiência de Abraão, a maior de todas da vida dele, na claridade. Porque a Bíblia vai dizer, da manhã para frente. Levantou-se, pois, Abraão de manhã bem cedo. Eu estou dizendo, aleluia, é só para quem crê mesmo, de verdade, que a fase de se levantar está chegando. Deus está levantando pessoas aqui financeiramente, viu, pastor? Deus está levantando relacionamento, Deus está levantando pessoas feridas, Deus está levantando pessoas prostradas. Eu não sei em que área você está prostrado, mas Deus está lhe dizendo, a fase de te colocar de pé está chegando. Aleluia. Agora, a Bíblia narra a experiência na claridade, mas a Bíblia não narra a noite de Abraão. E a noite de Abraão foi mais difícil do que a claridade, porque se ele não tolera, porque se ele não resiste, porque se ele não aceita a moenda da noite, ele não realiza a experiência do dia. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre, é glorificado para sempre. Ora, você imagina a noite, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão de noite para ele sacrificar Isaque. E aí Deus deve ter dito mais, eu estou falando para você,
Não é para você e para o seu melhor amigo, não é para você e para Eliezer, não é para você e seus escravos, e não é para você e Sara, é para você. Você imagina que Abraão de noite não dorme, né? Depois de uma palavra dessa, Deus falou: quero que quando o dia amanhecer você se levanta e eu estou te chamando para uma experiência. Eu quero que você sacrifique o teu filho. Que experiência, hein? E Deus ainda diz mais, bico calado, não fala para ninguém. E Abraão olhando para Sara dormindo ali, roncando. Eu estou falando de uma senhorinha com mais de 100 anos, hein? Dormindo. A dentadura já estava num copo d'água, fazia tempo. Toda borrada, chegou da festa e nem deu tempo de tirar a maquiagem. Você imagina que Abraão vira para lá, vira para cá, não dorme. Está deitado, mas não dorme. Está prostrado, mas está acordado. Aleluia. Ele deve orar para Sara, e eu estou conjecturando na minha mente. Ele deve orar para Sara e dizer: vou contar para ela. Eu preciso falar. Eu preciso acordar Sara. Mas veja, quem está dormindo está desconectado do tempo. Se você for acordar quem está dormindo, você vai perder tempo. Vou dizer de novo: não perca tempo com quem está dormindo perto de você, porque quem está dormindo perto de você não vai entender o que já está acontecendo, e você vai ter que parar tudo para explicar. Parou tudo para explicar, perdeu tempo. Alguém entendeu o que eu falei? Então, segue a instrução: não acorda quem está dormindo. Eu não estou dizendo, garotão, bonitão, olha para mim, eu não estou dizendo que você tem que fazer as coisas sem falar para sua mulher, não, hein? Não é nada disso, e não vem jogar esse fardo para cima de mim, não. Eu estou dizendo que Sara e Abraão são carne da mesma carne. Deixará o seu pai e sua mãe, tornar-se uma só carne. Quem entendeu, diga amém. Só que é uma carne dividida em dois. Abraão significa fé e Sara a incredulidade. Isso quer dizer que dentro de você existe fé e incredulidade, e que os dois nem sempre estão acordados juntos, e os dois nem sempre dormem juntos. Quando a incredulidade dorme, a fé está acordada. Quando a fé está dormindo, a incredulidade está viva. Então Deus está lhe dizendo: uma coisa depende da experiência que você quer ter comigo. Faz a incredulidade morrer. Faz a incredulidade dormir e não acorda. Deus deve ter dito, viu, irmã, que está conversando? Deus deve ter dito assim: não acorda Sara. Porque se você acordar Sara, ela vai estragar tudo. Você imagina Abraão ir falar para a mulher que está dormindo com mais de 100 anos, que é para matar o único filho que eles têm? Sara, faz o teste na hora que você acorda, bota um espelho na sua cara para você ver que coisa linda. Tudo está desalinhado, fora do lugar, até o olho assim, um para o norte e outro para o sul. Você imagina ele: Sara, e Sara acorda assustada, e ele diz: vamos matar o nosso filho amanhã de manhã. A velhinha vai endoidar e falar assim: bebê, vai dormir, beijinho, está tendo pesadelo? Toma um dramenzinho, vai nanar. Porque se você acordar a incredulidade, ela vai querer fazer a sua fé dormir também. Vou parar porque eu acho que eu já estou demorando demais. É para continuar? Sim. Quem quer que eu continue, diga amém. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Falei devagar, né? Dei um mole para vocês. Deus deve ter dito: não conta para ninguém. Olhe para cá. Eu vou falar, posso? Muitos de vocês, com todo respeito, me dirijo a palavra. A maioria de vocês estão com bênçãos retidas e atrasadas. O que você está buscando aqui hoje já era para estar na sua mão fazia tempo. Mas eu vou lhe dizer por que não está. Sabe por quê? Porque Deus falou para você o que não era para você falar para ninguém.
Deus falou, se prepara que nos próximos dias eu vou fazer isso. Sabe o que você fez? Não aguentou e contou para a sua melhor amiga. Contou para o seu melhor amigo. Mas Deus disse, se fosse para contar para o seu melhor amigo, eu tinha falado para eles. Não queira fazer aquilo que seria para Deus fazer. Não entendeu? A gente recebe de Deus uma revelação, vai acontecer algo, aí a gente vai e já liga logo, já manda um WhatsApp logo, e já sai fofocando e falando para todo mundo. Aí a bênção retarda. Por quê? Porque só vai chegar se for segredo. O que você esquece é que você tem uma melhor amiga, mas a sua melhor amiga também tem outra melhor amiga, que por sua vez também tem uma melhor amiga, e um outro tem um outro melhor amigo, e o melhor amigo do melhor amigo, do melhor amigo, do melhor... a 38ª geração dos melhores amigos. Daqui a pouco, a americana inteira está sabendo. Levanta a mão e recebe o que eu vou dizer. Deus está compartilhando para você um segredo. 18 dias, grava a partir de hoje. Algo grande vai acontecer. Agora, o segredo Deus vai falar para você nessa madrugada, nessa noite. E não é para você falar para ninguém, enquanto não se cumprir. Se falar, vai retardar a bênção, vai retardar a vitória da sua vida de novo. O que Abraão faz quando o dia amanhece? Sabe o que ele faz? Desliga o Facebook, desliga tudo e mete o pé. Ninguém sabe onde ele está, nem acordar para dar um beijinho em Sara ele dá, ele mete o pé. Eu vou grifar de novo, eu não estou falando que você tem que fazer as coisas sem falar com a mulher, e a mulher, não estou dizendo que ela tem que falar sem falar para o marido, fazer sem falar para o marido. O que eu estou dizendo é que as duas coisas, fé e incredulidade, simbolicamente existe dentro de você. Uma tem que dormir, e a outra tem que se levantar, e cedo, e logo. Aleluia. Abraão sai para a experiência, mas já é claridade. Sai para a experiência, mas já é dia. 3 dias andando, o que Deus fala para ele? Sobe a montanha. Sobe a montanha porque a experiência tem que ser em cima da montanha. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer agora. Por que a montanha? Porque Deus só abençoa crente que vai para o monte? É isso? Se fosse assim, então os crentes de Miami estão tudo lascados, porque lá não tem uma montanha, tudo plano. Os de Brasília então nunca vão ser espiritual, porque também não tem montanha. Logo, Deus não está falando que crente para ser abençoado tem que ir para a montanha. Montanha é um emblema, é um símbolo de espiritualidade, de nível espiritual. Quem está aqui entende o que Deus fala. Moisés sobe a montanha e ouve a voz de Deus assim, como você está ouvindo, com clareza e com maciez. O povo lá embaixo, que não tem nível, está ouvindo barulho de buzina, trovão, alarido, e falando, Deus não fala comigo que a gente não quer. Ou seja, se você quer entender o que Deus fala, tem que ter nível espiritual. Se não tem nível espiritual, vai confundir a voz de Deus com barulho. Deus, para falar, não precisa fazer barulho. Barulho faz para quem não está entendendo o que Ele fala. Deus disse para Abraão, sobe na montanha. Quando subiu, Deus falou, faz um altar. Estou perto de terminar a introdução. Calma, eu estou brincando. Quando ele faz um altar, Deus vira para Abraão e faz a proposta. Abraão, você é o melhor crente que tem aqui. Não tem ninguém igual a você. Você é implacável, intocável. É o top dos tops. É a última Coca-Cola do deserto. Você é o melhor, mas tem uma coisa em você que me incomoda. Eu te trouxe aqui para te confrontar. Faz o altar, pega Isaac e bota nele. Abraão, mais do que você e eu, sabe que o altar é o território do sagrado, que o altar é o território de Deus, e que mão nenhuma tem poder de tocar no que está no altar. É forte, hein, pastor Mirko? Mão nenhuma consegue alcançar o que está no altar. Nem a mão do homem, nem a mão de anjo, nem a mão de demônio, a mão de ninguém alcança e toca o que está no altar, porque o altar é território exclusivo do divino, do eterno e do bendito. Você não entendeu? Eu vou lhe explicar uma lei do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, tem uma regra de lei chamada em latim lex retalis, a lei da retaliação. Olha, a lei da semeadura, podemos simplificar. A lei da semeadura é o quê? Olho por olho. Isso aí para a escola dominical, tudo novo convertido, né? A lei diz olho por olho, dente por dente. O ditado popular diz, quem planta vento,
O apóstolo Paulo escreve dizendo: isto pois que o homem semeia, ele colhe. Isso é lei, isso é regra. Então a Bíblia antiga, o Antigo Testamento diz assim: se alguém matar outra pessoa, preste atenção, eu estou falando do altar. Existem duas maneiras de alguém matar uma pessoa: de forma premeditada é chamada de hediondo, e de forma acidental é chamada de quê? Esqueci. Como culposo. Obrigado, querido. Doutor advogado, né? Ou é culposo ou é hediondo. Preste atenção, é diferente. Matou, mas a condição de matar é diferente. O culposo é assim: está com a carroça, com a charrete, andando na rua, aí alguém vai, atravessa na frente do cavalo e você atropela e mata. Matou, mas não teve intenção de matar. Quem me entendeu, diga amém. É diferente de quem premedita para matar, quem maquina, quem planeja. A Bíblia diz que quem fere o próximo em oculto é maldito. Está escrito no livro de Deuteronômio. Logo, preste atenção no que vou dizer. Em qualquer uma das duas condições, quem matou vai ter que pagar com a vida. Olha que coisa forte. Para isso, cada cidade, cada tribunal tem um homem chamado vingador. Está na Bíblia. E quando alguém mata outro, o vingador da Bíblia corre atrás de quem matou para vingar o sangue de quem morreu. Quem me entendeu, diga amém. Preste atenção. Todavia, se alguém matou de forma culposa e conseguiu correr do vingador, aleluia, a Bíblia diz que se esse que foge conseguir segurar na ponta do altar, a mão do vingador não pode mais alcançar ele. Ninguém mais pode tocar nele. Ele é culpado, mas ele está num território que a mão de ninguém alcança. Ou seja, vou traduzir de novo: se você coloca a sua família, a sua vida financeira, se você coloca os seus relacionamentos, o seu patrimônio, se você coloca os seus filhos, como foi colocado aqui hoje, se tudo que você tem você colocar no altar, o diabo não pode tocar. Os homens não podem tocar, ninguém pode tocar, porque o altar é território exclusivo de Deus e do divino. Alguém está entendendo o que eu estou falando agora? Está entendendo o que eu estou dizendo agora? Entendeu? Ok. Olha a proposta de Deus para Abraão: o que você mais ama, o que você prende, você desprende e bota no meu altar. É a primeira vez que aparece a palavra akedá, termo hebraico que quer dizer atado, preso, amarrado. Deus disse para Abraão: desamarra do seu coração e amarra no meu altar. Difícil, hein? Olhe para mim. A primeira mensagem que eu ouvi na minha vida, que eu tenho na memória, eu tinha 14 anos. Sou paulistano, aqui da capital, na zona sul de São Paulo. Preste atenção, com 14 anos, esse dia de Abraão, do sacrifício de Isaac, preste atenção, é comemorado pela religião judaica em 2 dias. O primeiro culto, metade de uma mensagem é pregada na sexta-noite, e no sábado de manhã a outra metade. Quem entendeu, diga amém. A festa do Akedá é uma celebração de 2 dias, um culto de noite na sexta e um culto no sábado de manhã. Quem entendeu, diga glória a Deus. 14 anos, mais ou menos, a comunidade judaica tinha 100 pessoas, era um quadradinho de nada. Minha mãe levou, e eu me lembro, eu estava sentado no primeiro banco. Eu não gostava muito de ir para o culto, tá? Mas eu me lembro que naquele dia um rabino de barba comprida, preta, muito esquisito, de chapéu preto, todo de preto, magro, falando um português arrastado, misturado, estava pregando, e eu gostei de ouvir aquele homem pregar. Ele falava com um sotaque bem pesado, eu me recordo com clareza. Ele dizia: muito bem, irmãos, nesse dia, Hashem, Kadosh Baruch Hu, falou para Abraham Avinu que era para ele pegar Isaac e colocar na Mishkan, porque Deus queria conduzir Abraham e Isaac a uma experiência de dependência. E eu ali sentado ouvindo, 14 anos. Olha a primeira parte da mensagem. Por isso nós vamos orar aqui no final. Quando você fechar o olho, Deus vai mostrar para você qual é o seu Isaac. Segredo, não conta para ninguém. A noite vai ser longa, amanhã você traz o seu Isaac e bota aqui no altar, eu vou pregar a segunda parte. Você imagina um menininho de 14 anos, quando fechou os olhos, Deus mostrou qual era o meu Isaac. Sabe qual era o meu Isaac?
Eu vou lhe falar. Meu Isaac chamava Jamanta Eletrônica. Não é da sua época, eu sei. Isso é novinho. Isso é só para quem tem quarentinha igual eu. Jamanta Eletrônica era a modernidade dos brinquedos. Era um caminhãozinho assim, pastor Mirko, com 4 botões em cima. Apertava aqui, ia para frente. Apertava aqui, ia para trás. Apertava lá, ia para lá e para cá. Aquilo era um abafo, um arraso. 4 carrinhos em cima da Jamanta Eletrônica. Eu me lembro com clareza. Um Passat, um Maverick, um Chevette e um Puminha. Só carrão. Irmão, aquela Jamanta Eletrônica custou para mim 4 anos de obediência. Imagina quanto custou para mim? 4 anos de obediência? Você pensa no sacrifício. Porque eu ia fazer danação, meu pai dizia, se fizer danação não ganha jamanta. Eu engolia seco, preferia a jamanta. 4 anos, quando eu recebi essa jamanta, uma prateleira no meu quarto, dentro da caixa, todo dia eu olhava para a jamanta e cultuava aquela jamanta. Foi naquela noite que o rabino orou e Deus falou, seu Isaac é a jamanta. Pensa se eu dormir, virava para lá e para cá, eu via a jamanta voando no quarto, eu via de tudo, a jamanta pegando fogo, eu via de tudo que você imaginar, mas acredite, o menino de 14 anos teve fé, pegou a jamanta, botou na sacola, a mamãe viu, ficou quieta, já sabia o desfecho da história. Eu era muito apegado àquela jamanta. Peguei a jamanta, botei no altar, cheio de orgulho. Um ato heróico desse tem que ter muito orgulho. Aleluia, até um aleluia diferente. Botei a jamanta no altar. Quando eu sento, parece que o diabo senta do meu lado. E fala no meu ouvido, perdeu, hein? E eu, que voz é essa? Ele não desistiu não, ele insistiu, disse assim, ó, tá sabendo, né? Você sabe quem vai ficar com essa jamanta, né? É o filho do rabino. E eu já comecei a ficar trêmulo. Carol, pastora Carol, já fiquei trêmulo, disse o filho do rabino e o diabo. E tem mais, hein? O filho do rabino tem 4 cachorros. Vai comer os carrinhos tudo. E eu comecei a arder em chamas, né? Falei, meu Deus, eu tinha tanto cuidado com essa jamanta. E vou dar de mão beijada para o filho do rabino, eu não gosto dele. E o diabo, é isso mesmo, não dá não. Olha o diabo na minha cabeça, Tiago. Disse assim para mim, quer saber, Yosef? Quando todo mundo fechar os olhos para orar, levanta e pega a jamanta do altar. Falei, é isso, fechado. Só que ninguém fechou o olho para orar. E aquela luta, e o diabo dizia, ninguém vai orar? Você é macho, rapaz. Levanta e pega. E eu só respirando, a narina assim, ó. Vou pegar, hein? Se ninguém orar, eu vou pegar. Até a hora que o rabino pregou a segunda parte. E ele começou dizendo, muitos Isaques aqui, eu quero que vocês entendam, o que Deus queria que Abraão entendesse, Deus não precisa de nada que Ele nos dá. Segundo, Deus não precisa de nada que você tem. Sabe o que Deus quer? Deus pede para Isaque e para Abraão por um único motivo. Porque Deus não tem negócio com gente de coração preso. Deus só trabalha com pessoas desprendidas, sem senso de propriedade. Porque tudo que Deus nos dá não é nosso, é dele. A gente só está administrando. Não é forte isso? O seu ministério não é seu, o seu carro não é seu, o seu filho não é seu, a sua casa não é sua. Minha filha de 22 anos vai casar agora. Alguém disse, e aí, hein? Vai casar, meninona. Eu disse, e daí? Eu não criei filho para mim. Meus filhos não são meus. São do Senhor. Recebe o que eu vou lhe dizer. Deus disse para Abraão, eu não quero o seu Isaque. Eu quero que você tenha uma vida de dependência de mim. Eu quero que você aprenda que eu só trabalho e convivo com gente desprendida. Hoje é o dia. Porque existe algo no seu coração, no nosso, que está no lugar indevido, no lugar do divino, no lugar de Deus.
E Deus não divide a glória dele com ninguém. Seja lá o que ele te der, seja lá o que ele fizer, não pode ser maior do que aquele que deu e do que aquele que fez. Recebe o que eu vou lhe dizer? Quando o rabino disse, Deus só queria que Abraão provasse que tinha um coração desprendido e precisava ter uma experiência de dependência. Ouça só essa história. Eu abro um parênteses rápido. Esses dias, uma senhora conhecida nossa no interior de Minas morreu. Era bem humildezinha. E os filhos foram lá na casa. Não deixou nada, só um móvel velho. Só que eles tiveram uma surpresa. Na hora que eles pegaram o colchão, eles viram que o colchão tinha algo diferente. Que barulho estranho, de papel. Quando rasgaram o colchão com estilete, o colchão estava forrado de dinheiro. Um detalhe, nenhuma cédula valia mais. Tudo de cruzeiro, tudo de cruzado. Nenhuma valia mais. O que eu pensei com isso? Eu pensei que quando a gente junta, a gente cria dependência e se torna medíocre e mesquinho. Pode ver, a pessoa que não tem dinheiro, que está dura, ela tem mais facilidade de compartilhar do que aquele que está juntando. Porque o dinheiro vai tomando domínio, vai segurando. Ele diz, não, eu não vou comprar um Big Mac para cada filho, eu vou pegar um e dividir em 4. Vou economizar esse dinheiro para juntar mais. Ele se torna mesquinho, medíocre, miserável. Ainda bem que isso não acontece aqui. Glória a Deus. Ei, teve gente que não concordou comigo, hein? Preste atenção no que estou lhe dizendo. É forte o que eu estou falando. Eu fiquei pensando quantos anos aquela senhora, pastor Mirko, deixou de usufruir da vida para juntar. E depois que juntou, não valeu mais. Aí eu entendo o propósito do evangelho. Olha para cá, o evangelho não é concreto, o evangelho é abstrato. O evangelho não é religião, o evangelho é experiência. E o evangelho é um desafio, uma proposta de Jesus. Ele diz assim, não junta tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, mas junta no céu. Olha o que Jesus diz, olha para as aves do céu, não planta nem semeia. Olha para os lírios do campo, se veste melhor do que Salomão. Qual a proposta do evangelho? Depender de Deus todo dia. Porque quando a gente depende da provisão de Deus, da providência de Deus todo dia, a gente não perde a espiritualidade. Mas quando a gente cria outro tipo de dependência, ela se torna Senhor na nossa vida. É forte, hein? É violento o que eu estou pregando. Deus não queria o Isaac de Abraão, Deus queria que Abraão aprendesse a depender dele e tivesse um coração desprendido. Deus não trabalha com gente que tem coração preso, só com gente desprendida. Você crê nisso, irmão? Acredita mesmo? Ora, quando ele começou a pregar, ele diz assim, e quer saber, irmãos? Olha que coisa, quando ele começou a falar isso, o rabino, eu comecei a gostar da mensagem. Falei, que bom, já estava imaginando o que ele ia fazer. Ele falou, então, o que aconteceu com Isaac? Botou Isaac no altar, Deus abençoou e devolveu Isaac abençoado para Abraão. Então, todos esses Isaques que estão aqui, que vocês acharam que ia perder, não vão perder. Eu vou orar e vou devolver para vocês. Saiu 4 toneladas das minhas costas. Eu olhei para o diabo e disse, está vendo aí, sujo? Quase que eu caí na pilha dele. A jamanta voltou para a minha mão, mas quando eu botei na prateleira, ela não era mais a mesma. Já não tinha mais o brilho da idolatria e da dependência. Meu coração já não estava mais preso. Poucos meses depois, um primo meu foi lá de longe, viu e disse, que lindo. Eu falei, é sua, pode levar, tira isso daqui e leva embora. Daquele dia em diante, acredita, tá? Nada mais me prende. Nada, nem ninguém. A proposta do evangelho é ser livre. É verdade que tem gente que nasceu para ser escravo, mas a proposta é ser livre. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem
E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.